Fala pessoal, a gente vai começar agora a falar um pouco de geometria espacial, mas antes de chegar propriamente nas fórmulas de cálculos de volume das figuras, é interessante fazer uma recapitulação sobre as unidades de medida. Vira e mexe aparecem aí umas dúvidas, então eu tenho uma aula especialmente reservada para isso, onde a gente vai ter uma revisão, e aí para quem souber fazer serve para ver de novo, e quem tiver dificuldades ou não tiver visto ainda vai acabar podendo ver como é que faz as transformações. Então, primeiramente, a gente faz uma revisão só do que é a grandeza de comprimento. Então, no sistema decimal, a gente tem aí como unidade padrão o metro, e aí você tem submúltiplos, então valores aí que são menores do que o metro, decímetros, centímetros e milímetros, aqui em parênteses o símbolo que a gente usa para representar cada um deles, sempre indo de 10 em 10. Então, decímetro é 1/10 do metro, centímetro é 1/100º do metro, enquanto que 1 milímetro é 1/1000 do metro. Já no caso os múltiplos, são grandezas aí que são também de 10 em 10, mas agora são maiores do que o metro. Então temos decâmetro, hectômetro e quilômetro, em parênteses a abreviação que a gente vai usar, a simbologia, na hora de colocar em enunciados ou em representação numéricas, e aí a representação de quanto que cada um está valendo. O decâmetro está valendo 10 vezes o valor do metro, um hectômetro 100 vezes o valor de 1 metro, e um quilômetro 1000 vezes o valor de 1 metro. Aí aqui, para fazer as transformações, é legal você ter essa regrinha prática, de colocar em sequência todos os valores, os símbolos aqui, e entre cada duas linhas consecutivas, o valor que eu tenho aqui é o valor da proporção de 10 que eu tenho. Então, a regra que está sendo usada aqui é assim: se eu estiver indo de um valor, por exemplo, de decâmetro para decímetro, eu estou indo no sentido da direita para a esquerda, e eu faço o seguinte: pego o valor da grandeza e multiplico por 10 elevado a n. O n aqui é quantos valores eu estou me deslocando. Então, indo de decâmetros para decímetros, eu faço uma passagem para metros e uma passagem para decímetros. Então, eu estou fazendo duas mudanças. Então, o meu n aqui está valendo 2. Então, resumindo, indo de decâmetros para decímetros, eu pego o valor numérico, multiplico ele por 10 elevado ao quadrado. Tá? As outras transformações, a mesma coisa. Dependendo de onde eu estiver saindo, quantas unidades eu estiver me deslocando, vai ser o valor do meu expoente. E se eu estou indo para a esquerda, eu multiplico o valor. Se eu estiver indo para a direita, eu divido o valor. Tá? Geralmente aí a gente trabalha só com centímetros e quilômetros. Mas, completando aí a minha escala, eu tenho todos esses 7 valores como sendo unidades. 3 múltiplos, 3 submúltiplos, mais a unidade padrão. Tá? Isso tratando-se de distâncias ou de comprimentos. Aí aparece para a gente a medição de superfície, a medição de áreas. No sistema decimal, a unidade padrão que a gente vai estar usando é 1 metro quadrado. Tá? O que ela quer dizer para a gente quando fala 1 metro quadrado? Quer falar que é uma região onde eu tenho um quadrado, onde o lado desse quadrado vale 1 metro. E aí a mesma coisa que acontece nas grandezas de comprimento, eu vou ter os múltiplos e submúltiplos, os mesmos nomes que eu tinha colocado anteriormente. A diferença é que elas estão agora com o expoente 2, estão elevado ao quadrado. E aí o que muita gente erra, na hora de fazer a transformação, acaba usando a mesma regra que está sendo usada para os centímetros, ou no caso aí nas grandezas de comprimento. O problema é que aqui eu estou fazendo a mudança de duas dimensões ao mesmo tempo. Então tudo que eu faço de transformação, ela tem que estar elevada ao quadrado. Então, se você olhar aqui de novo, aquela mesma reta da regra prática, aparecem os mesmos elementos, na mesma sequência. Só que aí, para fazer a transformação, quando eu faço o meu deslocamento, eu estou pegando o meu n
e multiplico por 2. Esse 2 que aparece aqui multiplicando pelo n vai ser a correspondência de levar ao quadrado. Tá? Então, por exemplo, se eu estiver indo de metros para centímetros, e agora é metros quadrados para centímetros quadrados, diferente da transformação de comprimento, que eu somente multiplicaria por 100 ou dividiria por 100, aqui eu tenho que multiplicar por 100 ao quadrado, ou dividir por 100 ao quadrado, dependendo do sistema que eu estiver indo. Se eu estiver indo de metros para centímetros, eu multiplico por 10 elevado à quarta, 2 ao quadrado. Se eu estiver indo de centímetros para metros, eu pego o valor e divido por 10 elevado a 2 vezes 2, que é o 10 à quarta. Tá? Então a proporção dos 10 continua se mantendo, só que agora eu tenho que multiplicar esse deslocamento que eu faço entre as unidades por 2. Esse 2 representa as duas dimensões de grandeza de área que eu tenho, grandeza de superfície. Tá? Aí um caso especial aqui. Quando está falando sobre terrenos, ou quando está falando sobre aí, especificamente sobre coisas agrárias, existe uma unidade diferente, representada pela letra A. Então tem aqui um A, aí esse A é lido como sendo área, e ele corresponde à superfície de um quadrado de distância de 1 decâmetro. Lembrando aí da primeira pagininha, que decâmetro vale 10 metros. E aí essa grandeza área, ela só tem dois múltiplos, ou na verdade, tem um múltiplo e um submúltiplo, então só tem dois caras diferentes. Esse que é menor, o submúltiplo, chamado centiare, representado pela letra CA, é o mesmo que 1 metro quadrado. Esse aqui acaba a gente não usando muitas vezes, não aparece com muita frequência. Agora, o múltiplo, esse já é mais comum de vocês, provavelmente em notícias ou lendo em jornal, você pode ter escutado ou lido, que é o hectare, representado aí pelo HA. E quanto vale um hectare? Ele está valendo 10.000 metros quadrados. E aí essa é uma unidade específica para cálculos de terreno, ou que a gente chama de unidade agrária. Tá? Então aparece aqui como sendo um lembretezinho para a gente trabalhar. Com relação a volumes, a gente vai falar de duas coisas praticamente. O primeiro, que é a ideia do volume padrão no sistema métrico, que aí você tem o metro cúbico, que é a mesma coisa que eu pegar um cubo, e esse cubo tem uma aresta igual a 1 metro. Tá? Do mesmo jeito que eu tenho múltiplos submúltiplos para comprimento e para área, aqui para os volumes aparece a mesma coisa. Só que diferente dos outros dois, o que vai acontecer, ó, uma marcação aqui com o expoente 3, que está tratando de volume, então tenho 3 dimensões. Aqui na regra prática, no atalho, aparece a mesma reta com a mesma sequência das minhas unidades, só que agora para a transformação, o tanto de deslocamento que eu faço aqui, eu vou multiplicar, ó, por 3. Então, quando eu tiver aqui distâncias em forma de volumes, quando você fala volume de alguma coisa, eu estou fazendo uma transformação em 3 dimensões. Aparece o 3 aqui. Então, por exemplo, se eu estiver indo de metros cúbicos para centímetros cúbicos, diferente de fazer a conta de centímetros para metros, que é uma distância que eu multiplico por 100 ou divido por 100, aqui eu estou fazendo a proporção indo com 100 elevado ao cubo. Então aqui eu coloquei já no expoente um fator 3 multiplicando quanto eu estou me deslocando ao longo das unidades. Então esse n são os deslocamentos que eu faço, e o 3 é para lembrar que eu estou fazendo 3 dimensões, que é uma grandeza de volume. Então quando eu faço, por exemplo, de metros para centímetros, eu pego o valor, multiplico por 10 elevado à sexta, que são os dois passos que eu faço de centímetros para metros, vezes 3, que são em 3 dimensões. Tá? Sabendo isso, a gente tem ainda na sequência a ideia de capacidade. Então, é quase a mesma ideia, só que ao invés de falar que é um volume ocupado por um corpo, eu vou falar que na verdade é quanto cabe
de líquido, geralmente, quando o corpo é oco. Então, a unidade padrão para volumes, nesse caso de capacidade, é o litro. E aí ela corresponde, quando você faz por definição, a um cubo, aonde a aresta está valendo 1 decímetro. Lembrando que 1 decímetro vale 10 centímetros. E aí, pensando em múltiplos e submúltiplos, aparece também de novo 3 submúltiplos, 3 múltiplos, respeitando aqui a proporção de 10 e os nomes, decilitro, centilitro, mililitro, que talvez seja o mais comum no nosso dia a dia, decalitro, hectolitro e quilolitro. Então, desses daqui, provavelmente, tirando o litro, que é a unidade padrão que a gente sempre está usando, talvez o mililitro seja o mais conhecido. Tá? Mas aí voltamos à proporção de que eu já tenho grandezas que são 10 vezes maior ou 10 vezes menor, e aí deixando aquela minha reta de referência, eu tenho desde o mililitro até o quilolitro, e eu tenho aqui o M, que na verdade aqui deveria ser um L, né? Na verdade é o L de litros, que seria meu valor padrão. E para cada passo que eu me desloco, aqui o fator vai ser 10, e aí não tem nenhum expoente nele, é só multiplicar 10 elevado a um certo N, que é o nosso passo de um lado para o outro. E que geralmente aparece também aqui, um detalhezinho, fazer uma conversão de decímetros ou de metros cúbicos para litro, as duas proporções estão aqui. Então 1 decímetro cúbico é 1 litro, que é a definição aqui de cima, tá? E aqui embaixo eu tenho que 1 metro cúbico, 1000 litros. Geralmente essa segunda transformação é a mais utilizada, acaba caindo também, fazendo uma relação com física, com a densidade da água, que aí você vai ter que a densidade vai ser dada em quilogramas por metros cúbicos, e aí essa grandeza aqui de baixo acaba sendo mais importante para a gente. Tá? Então esse pedaço todo que eu passei até agora foi só como a gente faz transformação de unidades. Você vai jogar em forma de regra de 3 ou fazer aqui uma multiplicação ou divisão. Tá? O que a gente vai fazer a partir de agora é saber como que calcula esses valores a partir de uma figura. Então o primeiro tipo de figura que a gente vai estudar são os prismas. Então são figuras sólidas, onde eu tenho como referência, está meio clarinho aqui na figura, mas tem uma referência, 2 planos diferentes, e eu desenho polígonos nesses planos. E esses polígonos eu vou ter um em cada plano e faço uma ligação vértice a vértice para fechar minha grandeza sólida. Então aqui, por exemplo, eu tenho um quadrado no plano superior e um quadrado no plano inferior. Cada vértice do quadrado de baixo eu ligo ao vértice correspondente do quadrado de cima. Essa figura fechada que me forma vai ser um prisma. Mesma coisa se fosse um hexágono ou se fosse um triângulo. Tá? Então eu tenho sempre um polígono desenhado em um plano imaginário e um plano paralelo a ele, um outro polígono idêntico, e eu faço as ligações vértice a vértice. Então essa é a definição de prisma. Quais são os elementos ou os nomes que eu tenho que saber dentro do prisma? Então eu tenho aqui, nessas figuras que estão presas nos meus planos imaginários, eu vou chamar eles de base. Então eu tenho uma base para um plano, base para outro plano. Então sempre um prisma vai ter 2 bases. Tá? Aí eu tenho os vértices, que são os pontinhos, e aí os segmentos de reta formados por esses vértices, mas que ficam na base, a gente vai chamar de aresta da base. Quando eu vou do vértice de uma figura para vértice da outra figura, ou seja, eu estou atravessando os 2 planos, eu tenho aqui o que a gente chama de arestas laterais, tá? Que vão formar para a gente aí as faces laterais do meu prisma. Tá? E a distância que existir entre esses 2 planos, tá? Ela vai ser a altura do prisma. Assim, não posso falar que é a distância entre as 2 bases? Na verdade, não, nem sempre está correto, por causa disso aqui. Quando eu vou classificar os prismas, ou dar nome para eles, eu tenho 2 prismas diferentes. Um que é prisma reto, que é o mais fácil de pensar, que é o que estava desenhado na outra figura, que seriam entre o plano e a minha aresta da base,
a minha aresta lateral, eu tenho um ângulo de 90 graus. Quando eu falo de um prisma oblíquo, que é o que não tinha na outra figura, mas tem aqui, eu tenho que a minha aresta lateral, ela forma um ângulo que não é 90 graus com a minha base. Então ele fica aí meio torto. Se você fosse comparar com alguma coisa que você conhece, você pode pensar aí na Torre de Pisa, tá? Que ela não está na mesma vertical em relação ao chão. E aí, esses dois tipos de prismas, o reto e o oblíquo, na hora que eu vou fazer o desenho, ou na hora que eu vou fazer o cálculo, a minha altura, muita gente confunde, pensa que a altura vai ser a aresta lateral, mas na verdade não, dá uma diferença entre as duas arestas laterais quando estou fazendo contas no prisma oblíquo em relação ao prisma reto. Tá? Então, para definições clássicas, para não errar mais, distância entre os dois planos, ou distância entre as duas bases, ele vai ser o valor para a gente da altura do prisma. Tá? Aí também tem a definição de prisma regular, aonde essa figura que forma a minha base, ela vai ser um polígono regular. Tá? Por exemplo, aqui em cima, nesse primeiro, eu tenho um pentágono que é regular. Nesse lateral aqui, eu tenho um triângulo, mas não é um triângulo equilátero. Ele é um triângulo provavelmente isósceles aqui. Na pior das hipóteses, vai ser um triângulo escaleno. Então, esse aqui não é um prisma regular, mas esse que tem o pentágono regular, ele vai ser. Tá? E cada um desses prismas aqui, ele vai ter um nome, além dessa classificação de reto e oblíquo junto com o regular, vai ter um nome que está sempre associado com que polígono que forma a sua base. Então, aqui nesse caso, eu tenho um polígono triangular, então o meu prisma é um prisma triangular. Aqui eu tenho um quadrado formando a minha base, então esse prisma é um prisma quadrangular. E esse, que tem 5 lados, é um prisma pentagonal. O que a gente calcula nos prismas? Áreas e volumes, praticamente. Tá? Áreas, eu posso separar tudo quanto é face diferente aqui no meu prisma. Então eu posso ter área lateral, área da base, área total. A área lateral tem a ver com essas faces aqui, essas faces laterais aqui. A área da base tem a ver com a figura que forma as minhas duas bases. Tá? E a área total é somar tudo. Então, geralmente, a gente fala que é a área lateral mais a área das duas bases juntas. Tá? Por fim, eu tenho aí o cálculo de volume, que sempre nos prismas vão ser assim, eu vou calcular a área da base, o que der de área da base, eu multiplico pela altura do meu prisma. Então aqui você tem que tomar cuidado se é um prisma reto ou um prisma oblíquo, porque a fórmula em si é só isso aqui, área da base vezes a altura. E aqui eu acabei não comentando, mas essas três áreas que aparecem aqui, eu coloquei definições apenas, explicando o que é cada uma delas. Não coloquei fórmula, porque aí você tem que tomar cuidado, porque tem que ver que forma geométrica aparece para você calcular quanto que é essa área. Tá? Já aqui embaixo, a única coisa que tem que tomar cuidado. Formou a base, tem que ver que figura que forma da base para calcular essa área. E essa altura, caso seja um prisma reto, é a própria distância entre as duas bases, que vai ser igual à aresta lateral. Se for um prisma do tipo oblíquo, que nem esse daqui, eu tenho que dar ou o valor certinho para vocês, ou vou te dar uma aresta e um ângulo para calcular a partir de seno, cosseno ou tangente quanto que vai ser essa altura. Tá? Então, para treinar como é que faz, ver como é que funciona esses cálculos, coloquei alguns exemplos aqui, tá? Incluindo 2 casos especiais no finalzinho. Então, primeiro exemplo, um prisma hexagonal regular reto tem aresta de base igual a 4 cm e a altura 10 cm. Determine item A, sua lateral, item B, sua área total, item C, seu volume. Primeira coisa, desenhar a figura. Então aqui eu tenho um hexágono regular, cada aresta valendo 4. Aqui embaixo, um outro hexágono regular de aresta 4, já que as duas figuras têm que ser idênticas, tá? E a distância entre as duas bases 10 cm. Aí, primeira coisa, calcular a lateral.
Como o prisma é regular, todos os meus lados aqui, ó, são iguais. São retângulos de base 4 e altura 10. Então eu calculo já multiplicado por 6 de cada retângulo. Então meu retângulo, ó, é 4 por 10 e esse 6 na frente é porque eu tenho 6 faces. Quando eu faço a multiplicação, a minha área total, ou melhor, a minha área lateral me dá 240 centímetros quadrados. A parte difícil agora no item B, na minha área total, é essa base que aparece aqui. Tá? Então a primeira coisa que tem que lembrar, quando eu vou calcular a minha área da base, essa figura agora é um hexágono. A parte boa é que ele é um hexágono regular. Então todo hexágono regular ele pode ser cortado em 6 triângulos equiláteros. Tá? E aí os 6 triângulos equiláteros, cada triângulo equilátero tem uma fórmula específica para você calcular quanto vale essa área. Então eu tenho aqui, ó, esses 6 é a quantidade de triângulos equiláteros que eu tenho, que ele continua repetido aqui na fórmula, e eu tenho aqui, ó, um pedaço a mais na fórmula, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Esse termo aqui inteiro, o L quadrado raiz de 3 sobre 4, é quanto vale a área de um triângulo equilátero apenas. Tá? Nesse meu exercício, o L do triângulo equilátero está valendo 4. Substituo e faço a continha. Então, quando eu fizer 6 vezes 4 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, quando eu desenvolver essa conta aqui, vai me dar a área desse hexágono, que para a gente é a base. Vai dar aí 24 raiz de 3 centímetros quadrados. Mas no item B, eu quero a área total. Então, esse valor aqui é a área de uma base. Eu tenho que multiplicar por 2 para dar de baixo junto e somar com a lateral. Em outras palavras, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Substituindo os valores, 2, o 24 raiz de 3 e 240 calculei no item A. Dá 48 raiz de 3 mais 240. Só para deixar mais organizado e mais bonitinho. Põe 48 em evidência. Dentro do parênteses vai ficar raiz de 3 mais 5. E aqui a unidade, centímetros quadrados. Então essa aqui seria a área total. Todas as faces possíveis e imagináveis que eu posso colocar aqui. Para calcular o volume agora. Por definição, o volume é a área da base do meu prisma vezes a altura dele. A área da base, eu tenho calculado aqui, é o 24 raiz de 3. A altura do prisma são os 10 centímetros. Jogando aí, vai me dar 240 raiz de 3 centímetros cúbicos. Então aqui as 3 possibilidades de cálculo que eu poderia fazer. Então percebam, áreas, as formas estão mudando toda hora porque a figura fica diferente. Uma hora vai ser um retângulo, uma hora é um triângulo equilátero, mas tem que multiplicar por algum outro termo. Então, cuidado com essas coisinhas aí. Segundo exemplo. Uma piscina de forma retangular tem 15 metros de comprimento e 8 metros de largura. 1 metro de profundidade num de seus extremos e 2 metros de profundidade no outro extremo, sendo o seu fundo um plano inclinado. Quantos litros de água são necessários para encher completamente essa piscina? E aí está em forma de alternativa. Primeira coisa, fazer o desenho. Então aqui um esboço, ó, o retângulo que foi falado no enunciado, e aqui as profundidades, ó, a profundidade menor, a profundidade maior, do lado mais fundo, e aqui a superfície do tal do plano inclinado. Tá? Aqui eu tomei o cuidado de transformar as minhas distâncias que estão em metros para decímetros, só pelo fato da questão perguntar qual que é a capacidade da piscina em litros d'água. Então aqui eu multipliquei todo mundo por 10 para ter os valores em decímetros. Aí agora você tem que tomar cuidado com o seguinte: no outro exercício, ainda também quando eu fiz a definição para vocês, eu coloquei os dois planos que deixam os meus polígonos desenhados, os dois planos na horizontal, e aí meu prisma ficaria de pé. Esse aqui é o contrário.
Então eu tenho aqui, ó, nessa face da frente, eu tenho um trapézio desenhado. Aqui atrás, ó, eu tenho um outro trapézio desenhado. Então esse prisma que eu tenho aqui é um prisma trapezoidal. Não tem a ver com esse retângulo aqui de cima, porque aqui embaixo não tem um retângulo idêntico. Então lembra do que é um prisma, tem que ter dois polígonos idênticos. Então para eu calcular, eu vou fazer separado aqui, ó. A minha base, então, a base é um trapézio. Para calcular essa área, é base maior mais base menor vezes a altura do trapézio sobre 2. Aqui eu fiz questão de escrever a altura do trapézio para não confundir a altura do trapézio com a altura do prisma. Pondo os valores, ó. O 10 é a base menor, o meu 20 é a base maior, e a distância entre o 10 e o 20, essa aqui, ó, que está na horizontal, é a minha altura do trapézio, que vale 150. Quando eu faço a conta, eu chego em 2.250 decímetros quadrados. Então isso aqui vai ser minha área da base. Para calcular o volume, é a área da base vezes a altura do prisma agora. A altura do prisma é a distância entre as duas bases, que é o meu 80. Então jogando na fórmula eu tenho 2.250, que eu acabei de calcular, vezes o 80. E esse valor me dá 180.000 decímetros cúbicos, que a gente já sabe que a proporção de decímetros cúbicos para litros é de 1 para 1. Então é 180.000 litros, no caso aí, a alternativa aí. Então cuidado, ó. Aqui a figura, a chance de você calcular coisa errada, ó, substituindo grandezas trocadas no enunciado é fácil, porque aqui eu tenho a altura, que por fórmula a gente representa pela H minúsculo, e aqui também uma altura que a gente representa por H minúsculo. A chance de você confundir um com outro é grande. Então aqui eu deixei indicado que aqui é a altura do trapézio. Então tem que olhar só para o trapézio, só para uma figura bidimensional e ver quem é a minha altura. Quando eu vou para o volume, eu tenho que pensar na altura do prisma. E a altura do prisma, distância que existe entre os dois polígonos, que fazem parte das duas bases. Agora a gente entra em um caso especial de prisma, que é o paralelepípedo. Tá? No caso aí, caso você não lembre qual que é a figura paralelepípedo, é só pensar num tijolo. Tá? Então aqui eu tenho um paralelepípedo reto retângulo, tem 10 centímetros de largura, 5 de altura, 6 de profundidade. Determine 3 coisas: área total, volume, tamanho da diagonal. Essa diagonal aqui é uma grandeza nova, né? Ela é uma linha que sai de um vértice e vai para um vértice totalmente oposto na figura. Tá? Então, ó, fazendo o desenho, esse é o meu paralelepípedo, 10 de largura, 5 de altura, 6 de profundidade. E essa linha vermelha que eu desenhei aqui, ó, é a diagonal. Vai de um vértice até o vértice totalmente oposto, tá, do meu prisma. Então, calculando o item A, área total. Eu tenho aqui, ó, que fazer todas as áreas possíveis e imagináveis. O legal desse cara é que ele tem uns padrões aí que eu posso seguir. Por exemplo, essa face da frente, ó, é um retângulo 10 por 5. E eu tenho um idêntico atrás, ó, onde aqui é 10, nesse tracejado aqui, e esse aqui é o 5 de novo. Então eu tenho duas faces 10 por 5. Da mesma maneira que eu tenho aqui em cima e aqui embaixo, uma face que tem 10 por 6. Então aqui também de novo, mesmo tracejado aqui vale 10 e esse 6 lateral aqui. E duas faces, ó, com base 6, altura 5. Uma desse lado, uma da outra. Então aqui em área total, não preciso fazer aquele cálculo separado de fazer a área da base vezes a área da base mais lateral. Ele vai fazer separadinho todos os pares que aparecem. Então eu tenho duas faces 10 por 5, duas faces 10 por 6, duas faces 5 por 6. Ao fazer as multiplicações, chego no final em 280 centímetros quadrados. Para calcular o volume, também acaba sendo um pouco mais fácil. Como eu tenho a base, ó, um retângulo, onde é 10 por 6, e a altura do meu prisma é 5, aqui acaba sendo
quando eu jogo na fórmula a área da base vezes a altura, é praticamente multiplicar, ó, esses três termos, 10 vezes 6 vezes o 5, onde o 10 vezes 6 já seria a minha área da base, me dá 300 centímetros cúbicos. A novidade aqui fica cargo da diagonal. Essa linha aqui, ó, para eu resolver ela, eu vou fazer 2 Pitágoras. Então o que eu vou enxergar? Fiz de novo o desenho aqui do lado, e aí eu vou fazer, ó, um Pitágoras aqui com essa grandezas em azul. Vou calcular quanto vale essa linha diagonal aqui na base, ó. Então eu tenho um cateto aqui que vale 6, que é o mesmo do outro lado, e esse cateto valendo 10. Vou fazer o x aqui, que vai ser a hipotenusa. Esse x de hipotenusa vai fazer parte, ó, desse triângulo aqui que tem a diagonal que eu quero, aonde essa linha vertical é o 5 de cá. Então eu vou fazer como se fosse um sistema de equações, ó. Vou jogar uma na outra. Então a primeira continha que eu tenho é o x ao quadrado, que é o 10 com o 6. Não resolvi a continha porque eu vou criar meio que uma fórmula nova. E o outro triângulo, ó, é o x ao quadrado com o 5 ao quadrado, dando o d ao quadrado. Essa aqui de baixo. Lembrando que esse x é o que está aqui em cima. Joguei todo mundo aqui. Então ficou, ó, a diagonal, na verdade, ela vai ser, ó, um Pitágoras de 3 termos. É estranho falar isso, mas é um Pitágoras, como se fosse um super Pitágoras. Então eu tenho, ó, 10 ao quadrado, 6 ao quadrado, 5 ao quadrado, que veio dessas duas substituições aqui. Ao desenvolver, me deu raiz de 161, não dá exata, então arredondei aí para 12,69. Tá? Então a grandeza nova que apareceu aqui é essa diagonal. Tá? Você pode redesenhar essa maneira, que nem eu fiz, fazer os 2 Pitágoras e juntar, ou se quiser um atalho, já vem direto para a terceira linha. Ó. Entra os 3 termos que aparecem aqui, largura, profundidade e altura, todos os termos somados e elevado ao quadrado. O segundo caso especial é um cubo. Então lembra aí, o cubo é aquela figura que tem todos os lados iguaizinhos. E nesse exemplo, estou falando com 2 centímetros. Quero calcular também a área total, o volume e o tamanho da diagonal. Então agora eu tenho a figura 2 com 2 com 2 e a diagonal cortada aqui. Para calcular a área total, fica bem mais fácil. Lembra que um cubo tem 6 lados e os 6 lados são idênticos. Todos eles valendo quadradinhos. Quadrado de 2 por 2. Então quando eu calcular a minha área total, são 6 lados e cada lado vale 2 vezes 2, 2 ao quadrado. A minha área total vai ser 24 centímetros quadrados. O meu volume, a área da base vezes a altura. Do mesmo jeito aí que aconteceu lá no paralelepípedo, no anterior que a gente falou que é 2 vezes 2 vezes 2, e lá era 10 vezes 6 vezes 5, aqui é a mesma coisa, todo mundo igual. A área da base, 2 vezes 2, e a minha altura, coincidentemente 2 também, me dá 8 centímetros cúbicos. Por fim, a diagonal, já usando aquele atalho que a gente tinha feito, é o 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Os 3 termos que aparecem aqui. Quando eu faço a conta, vai dar 12, e aí fatorando para tirar a raiz quadrada, 2 raiz de 3. Tá? Aqui eu terminei, então, a minha apresentação de slide com um lembrete de áreas. Então eu tenho para vocês aqui, ó, 3 maneiras diferentes de calcular triângulos. Tá? Quando você já sabe quanto que é a base, quanto que é a altura. Quando você não sabe quanto que é a altura, mas tem um ângulo entre 2 lados. Quando é um triângulo equilátero. Aqui eu tenho a área do quadrado, a área do retângulo e a área do trapézio, com as devidas indicações de quem que é cada um. Tá? Espero aí que esse lembretezinho te ajude e que esses 4 exemplos numéricos que eu tinha passado também fique tranquilo de entender, para você possa refazê-los e servir como base para resolver exercícios. Qualquer coisa, pode me chamar para tirar dúvidas. Abração!